Galerinha, na aula de hoje nós iremos trabalhar o módulo 10, que se trata sobre trabalho e potência. Dentro da física, o conceito de trabalho é completamente distinto daquele que a gente usa no nosso dia a dia. Cotidianamente, nos referimos a trabalho relacionando a alguma tarefa que precisa ser feita. Já para a física, quando a gente fala de trabalho, a gente está querendo nos referir a alguma quantidade de energia que vai ser despendida por meio de uma força que pode resultar no deslocamento ou na deformação de um corpo, tá? Já a potência, ela vai estar associada à rapidez com que realizamos um determinado trabalho, ou seja, na rapidez com que transferimos uma certa modalidade de energia a um corpo. O trabalho, ele pode ser realizado por uma força constante ou por uma força variável. Quando o trabalho ele é realizado por uma força constante, eu posso calcular esse trabalho, tá? Por essa expressão matemática aqui embaixo, ó. Trabalho representado por essa letra grega aqui, que vai ser o tal, essa é a minha letrinha, ou em algumas literaturas podemos encontrar trabalho sendo representado pela letra W maiúsculo, que vem do inglês work, tá? Então pegando a inicial, fica sendo W maiúsculo. Mas aqui no nosso livro nós temos o trabalho representado pela letra grega tal, que parece esse T maiúsculo, dessa maneira. Então, o trabalho realizado por uma força constante, ele pode ser calculado pelo módulo da força, F aqui, tá? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Tranquilo? A unidade do trabalho vai ser o Joule, aqui embaixo, ó, tá? Mas para que eu encontre o trabalho em Joule, eu preciso que a força esteja em Newton e que o deslocamento esteja em metros, tá ok? Considere que a força aplicada pelo trabalhador, naquele meu desenho, naquela minha representação que eu tenho ali em cima, é constante e tem módulo de 100 newton. Se o carrinho ele for deslocado 10 metros na direção horizontal e o ângulo entre a direção da força e o deslocamento for 30 graus, sabendo que o cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,45, o trabalho realizado pelo trabalhador tem a intensidade determinada da seguinte maneira. Então, analisa comigo esse quadro aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho o cálculo do trabalho realizado por aquele trabalhador sobre aquele carrinho de mão. Então, para mim calcular esse trabalho, basta eu pegar a intensidade da força, 100 newton, vezes o deslocamento provocado no carrinho de mão, 10 metros, vezes o cosseno do ângulo entre a força aplicada, deixa eu voltar lá para que tu veja, entre a força aplicada, tá? Esse ângulo aqui, ó, entre a força aplicada e o deslocamento que sofreu o carrinho, tá? Esse ângulo aqui. E aí eu consigo encontrar o valor do trabalho, tá? E aí eu tenho uma outra situação, só que agora nessa situação o ângulo mudou. Em vez de um ângulo de 30 graus, eu vou ter um ângulo formado de 60 graus. Então, observe, eu continuo usando a intensidade da força, 100 newton, deslocamento de 10 metros, só que agora eu vou pegar o cosseno de 60, que eu sei que é meio. Então, o trabalho vai ser igual a 500 joules, tá? Notamos que a energia transferida para o carrinho devido à força F é de 500 joules menor que a anterior. Então, observa, quando eu aumentei o ângulo, tá, eu fiz com que o trabalho realizado fosse menor. Como o trabalho foi menor, a energia transferida também foi menor. Tá? Importante aqui agora é tu verificar essa tabela aqui abaixo. Ó. Essa tabela ela nos fornece o valor do trabalho. Na verdade, ela nos fornece a relação entre o ângulo formado entre a força e o deslocamento e no que isso influencia no trabalho. Então, observa. Quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento for igual a zero graus, o meu trabalho ele vai ser um trabalho positivo, portanto, vai ser um trabalho motor. E observe que a minha expressão matemática ela fica resumida apenas que trabalho é igual força vezes deslocamento.
Já que o cosseno de zero vai dar igual a 1, então é como se eu tivesse 1 aqui multiplicando, tá? Quando o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento for maior que 0 graus e menor que 90 graus, o trabalho ele continua sendo motor, e aí a minha expressão ela fica com aquela cara lá de cima mesmo, tá? Eu vou ter que usar o valor desse ângulo aqui, tranquilo? Quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento ele é igual a 0 graus, perdão, igual a 90 graus, tá? Ou seja, quando a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, como o cosseno de 90 é igual a zero, o trabalho realizado também vai ser zero, tá? Então, é o seguinte, ó, se eu tivesse um bloquinho aqui, e esse bloquinho ele se deslocasse aqui na horizontal para a direita, eu aplicasse uma força sobre esse bloquinho aqui na vertical para baixo, por exemplo. Qual seria o trabalho realizado por essa força aqui que eu apliquei sobre o bloquinho? O trabalho realizado por essa força seria igual a zero. Por quê? Porque o ângulo formado entre a força e o deslocamento do bloquinho é 90 graus, tá? Então, o trabalho nesse caso dessa força aqui seria igual a zero. Quando a força está inclinada em relação ao deslocamento e o ângulo ele for maior que 90, tá? E menor que 180, eu vou ter o que a gente chama de trabalho resistente, porque o trabalho que essa força está realizando, ela está se opondo ao deslocamento do corpo, tá? Então, eu até gosto de dizer o seguinte, que o trabalho realizado por uma força, ele é aquele em que provoca um certo deslocamento do corpo ou que se opõe ao deslocamento do corpo, tá? Porque eu tenho o trabalho do tipo motor e o trabalho do tipo resistente, tá? Isso são situações para quando a força ela é constante. E quando a força ela é variável, como é que eu calculo o trabalho? Quando eu tenho uma força variável, geralmente o exercício ele vai te fornecer um gráfico que te fornece a relação entre a força aplicada e o deslocamento sofrido pelo corpo, tá? Para tu calcular o trabalho, é só tu encontrar o valor da área desse gráfico que te foi fornecido. O valor da área desse gráfico vai ser numericamente igual ao trabalho, tá? É isso que significa, é isso que está aqui dentro desse quadrinho, tá? Isso que significa esse símbolo que está bem aqui, ó, tá? O trabalho, ele é numericamente igual à área desse gráfico. Como essa área aqui é a área de um triângulo, para mim calcular o trabalho é só pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Nessa minha situação aqui, ó, como a base é igual a 10, a minha altura é igual a 100, então eu multiplico 10 vezes 100 e divido por 2. Portanto, o meu trabalho vai ser 500 joules. Tranquilo? E para me calcular a potência, a gente já viu o conceito de potência, e para me calcular a potência de um corpo. A potência, ela vai ser dada pela seguinte expressão, ó. Potência vai ser o módulo do trabalho dividido pelo intervalo de tempo, tá? Como o trabalho pelo sistema internacional tem que estar em joules e o tempo ele tem que estar em segundo, a unidade para potência vai ser o watts, aqui embaixo, ó, que a gente representa pelo W maiúsculo, tá bom? Uma outra relação que a gente tem é a relação do trabalho e a velocidade, tá? Olha aqui embaixo, ó. Como eu sei que trabalho pode ser dado pela força vezes o deslocamento, quando o ângulo formado entre a força e o deslocamento é igual a zero, e eu sei que potência é o trabalho por intervalo de tempo, se eu substituir essa expressão aqui, ó, nessa expressão cá de cima, o que que eu encontro? Que a potência, tá? Ela pode ser dada pelo produto da força vezes a velocidade. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal.